Hoje de manhã eu tinha me programado para dar uma aula para vocês, mas aí eu escutei uma coisa de uma pessoa que eu admiro muito e mudou todo o trajeto da minha aula. Eu decidi dar uma outra aula aqui para vocês. O princípio da semeadura é mais poderoso do que a fé. O que vocês estão plantando aí no espaço de vocês? Eu não sei se vocês conseguem perceber através dos vídeos que eu faço aqui pra vocês que eu sou uma pessoa brava, né? E eu costumo falar que eu sou brava, mas eu não sou chata. Por conta de toda a responsabilidade que eu sempre tive com os clientes, né? E de fazer o melhor curso, de usar os melhores produtos, atender num lugar legal, eu também comigo, me preocupando comigo, a forma que eu me visto, como que eu vou atender ele. Então, como eu tenho toda essa preocupação, quando eu fazia um procedimento novo, quando eu fazia um curso novo, eu já voltava dele, ou até mesmo lá. Eu já ficava pensando nas clientes que precisava daquele procedimento. Muitas vezes eu ia oferecer, né, aquele protocolo para elas, eu ia contar para elas, e a maioria delas, elas me respondia de uma forma rápida, às vezes parecia que era de uma forma grosseira, né, eu entendia assim. Como que eu respondia a elas? Sem paciência. E eu tô falando isso para vocês, gente, por quê? Porque pode ser que já aconteceu alguma coisa nesse sentido aí com vocês, ou que ainda aconteça e que você ainda não teve esse acorda, e que é muito importante. Primeiro, gente, hoje em dia a gente vive num mundo de muita correria. Eu tenho certeza que você vive correndo, assim como eu também, cheia de responsabilidade, com o dia cheio pra gente resolver um monte de coisa. Eu tenho certeza que aí do outro lado, você também é assim. E as clientes também, gente. Não é só a gente que vive correndo. Não é só a gente que tem um monte de coisa para fazer. Os nossos clientes também têm. E muitas das vezes, até coisas mais que a gente. Então, assim, a gente tem que parar de ser negativa, de ser pessimista. E o pior de tudo é a gente responder o cliente da forma que a gente achou que ele respondeu a gente, de uma forma grosseira. Por quê? Porque o seu faturamento, ele pode estar ligado com essa forma que você entende do seu cliente. Às vezes, não por mensagem, não oferecendo algum procedimento, às vezes ali atendendo o seu cliente, você fala com ele responde você, e aí você já se chateia. Primeiro de tudo, cliente é responsável por tudo que você tem na sua vida. O meu cliente, gente, que me trouxe tudo que eu tenho na minha vida hoje. Poxa, eu comprei meu apartamento com 25 anos e não é qualquer apartamento. Decorei com arquiteto. Eu ando com carro bom. Tenho uma filha que sempre estudou em escola particular. As roupas que eu uso, gente, as coisas que eu como, é por conta do meu cliente. Olha que pesado isso. Olha que bênção. Então, assim, se eu não tivesse cliente, esses 21 anos, eu não teria conquistado o que eu conquistei. E muitas vezes a gente não para pra pensar nisso. A gente tá ali por conta do nosso gene forte, igual o meu. A gente tá ali naquela correria, naquele, né, aquela coisa ali, que minha agenda também sempre foi corrida, graças a Deus. Cuidado. E o que isso tem a ver com o título? A lei da semeadura. O que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Por quê? Porque não é porque o seu cliente não vai fazer aquele dia, aquele mês com você, que ele não pode vir a fazer o mês que vem. E a sua atitude com ele, o que você vai responder para ele, está causado direto no seu faturamento. Por quê? Porque você não pode receber ele. Ele pode não ter vindo esse mês, mas no próximo ou nos outros ele pode vir. E hoje em dia, gente, atendimento tá sendo qualidade. Uma coisa que é para ser primordial, normal, tá sendo tratado como qualidade. Então, atendimento hoje em dia, um bom atendimento, um atendimento com amor, com paciência, gente. Eu acredito que é até melhor do que o próprio conhecimento que você tem, porque não adianta nada você ter conhecimento daquele procedimento que você vai fazer e tratar seu cliente mal. Profissionais que acham que ele está em primeiro lugar que o cliente. Não, 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 não. Você está errada. Enquanto você estiver colocando você na frente do seu cliente, você está errada. Eu, gente, sou daquela opinião que meu cliente tem sempre razão. Por que ele tem sempre razão? Eu posso estar certa, mas eu vou responder com ele com amor. Eu tenho cliente, gente, de 21 anos. Eu tenho cliente de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, de 10 anos, de 12, de 8. E eu vou te falar, a maioria dos meus clientes são antigos. Então, por isso, o título dessa aula. O que você está plantando aí no seu espaço? O que você está plantando na sua clínica? Se você tem ajudante, gente, auxiliar, o que você está plantando para o seu auxiliar? Como que você está tratando ele?
né? Porque ele vai atender o seu cliente. Então, como que tá o seu tratamento com ele? Que é isso, gente? Tá ligado 100% no seu faturamento. Isso que eu tô falando pra vocês, isso que eu aprendi, foi na raça, gente. Por quê? Porque eu não tinha paciência. Eu perdia cliente. Às vezes era cliente que eu tinha ali de procedimento e que eu tava vendendo um outro procedimento, eu perdi o cliente daquele novo e daquele que ele tava me fazendo, que ele tava fazendo. Quando eu comecei a entender que a gente tem que respeitar as pessoas da forma que elas são, é através do nosso cliente que a gente aumenta o nosso faturamento, é através dos nossos clientes que a gente consegue sustentar os nossos filhos. Eu vou citar um outro exemplo aqui pra vocês, da minha irmã. Tem uma padaria faz 17 anos. Faz 17 anos que eu escuto ela reclamar, gente. Que, nossa, não tá aguentando mais. Que, nossa, não aguenta mais. E teve um dia que eles estavam reclamando, assim, que foi muito corrido, que eles estavam muito cansados, que eles estavam acabados. E na hora que eu escutei aquilo, eu pensei assim, gente, o dia mais corrido no meu trabalho é o dia que eu mais agradeço, o dia que eu mais atendo, que a minha agenda tá lotada, tá abençoada, é o dia que eu mais fico feliz. E os caras tão tristes porque trabalhou muito. Aí o que aconteceu? Eu peguei nesse dia, eu falei pra ela, inclusive depois de um tempo ela veio me agradecer. Expliquei isso pra ela, né? Falei, você sabe que o dia que eu mais atendo lá, é o dia que minha agenda tá mais cheia, mais abençoada, é o dia que eu mais agradeço, é o dia que eu volto pra casa mais feliz, mais realizada. E toda vez que eu venho aqui ou que a gente se encontra, você reclama da padaria. Cara, você já parou pra pensar que tudo que você tem vem de lá? E aí eu falei isso pra ela, falei, nossa, eu acho que ao invés de você reclamar, você tinha que ser grato, tinha que começar a olhar por outros olhos tudo que você vive, tudo que você tem. E aí adivinha, gente, depois de um tempo, acho que sei lá, uns 15 dias, ela falou, nossa, Ana Paula, você tava falando pra mim, falou aquele dia lá, você acredita que eu fiquei pensando? Falei, gente, minha irmã, nossa, minha irmã tem razão. Que feio, fiquei até envergonhada, ela falou. Depois daquilo eu mudei, não sei o quê. Gente, adivinha o que aconteceu? O faturamento dela melhorou mais ainda. Hoje, o que eu escuto dela? Eu não escuto mais ela reclamar. Eu escuto assim, a Paula do céu, a padaria tá crescendo. Na Paula do céu, hoje eu vendi tanto, mas tanto. Então, os nossos pensamentos, gente, as nossas ações perante os nossos clientes, o que a gente tá plantando todo dia ali com eles, em atendimento, em mensagem, né? Que hoje a internet vem crescendo e pegando força cada vez mais, está ligado diretamente com o nosso faturamento. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente tá fazendo e parece que tá tudo parado, né? Parece que a gente tá plantando coisa boa e não acontece nada. Vocês se sentem assim também? Por quê? Porque uma hora vai vir. Então a gente não pode desistir de plantar coisa boa. Porque existem hora pra tudo. Se você não chegou ali, se você tá plantando coisa boa, vai chegar, continua. Não desista, tá? Esse é meu conselho pra vocês. E tem mais uma outra coisa também que eu vou engajar aqui junto. Você é o portfólio daquilo que você vende? Você que é esteticista corporal, que você vende tratamento para redução de peso, como que tá o teu peso? Ou você que vende tratamento para celulite, como que tá a sua celulite? Que grau está a sua celulite? Ou você que vende procedimento, tratamento para rejuvenescimento, como que tá as suas marcas de expressão? Como está o seu rosto? Então, gente, a gente tem que buscar ser o portfólio do que a gente vende, porque assim a gente vai vender com mais certeza para o cliente, a gente vai vender uma coisa que a gente tá mostrando que funciona. Eu sei que tem gente que tem problema hormonal, eu sei que tem pessoas que tem problema aí de lipoedema, eu sei disso. Só que eu sei também que se a gente tratar, se a gente buscar tratamento certo, que se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue emagrecer, a gente consegue melhorar o grau da nossa celulite, a gente consegue melhorar o nosso rejuvenescimento. Eu sou bem crítica com essas coisas. Teve uma época da minha vida, eu era bem novinha ainda, mas já trabalhava com estética, né? Porque eu trabalho desde os meus 17 anos com estética, né? Faz 21 que eu sou esteticista. E aí eu tava procurando uma academia para começar a treinar. Só que eu gostaria de treinar numa academia que a mulher soubesse o que ela tava fazendo, que a mulher me desse um treino certo ali para aquele resultado que eu queria. Eu já tinha definido na minha cabeça o corpo que eu queria ficar, entendeu? Aí eu comecei a comentar, né? Comentar com meus clientes, comentar com minhas amigas. Falei, teve uns 3 clientes na época que falou assim, ai, vai na academia corpo a corpo. Aí cheguei lá, uma mulher me atendeu e eu falei pra ela, olha, eu gostaria de melhorar meu corpo e gostaria de falar com a fulana. Aí ela falou assim, eu sou a fulana. Aí eu olhei bem para ela assim,
E falei assim, é você? Ela falou, sim. Aí eu falei pra ela, como que é os planos aqui e tal, né? Aí ela explicou tudo certinho e fui embora. Por quê? Porque, gente, o corpo dela era pior que o meu. Então, eu não fui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma pessoa mais experiente, uma pessoa com mais maturidade, não vai fazer um procedimento com você que você não é a entrega daquilo que você vende. Você não é o resultado daquilo que você vende. Aí eu fui numa academia que a pessoa tinha aquele corpo, que eu tinha amigas que tinham aquele corpo que eu queria que treinava lá. É muito bom, porque você vai na certeza, você vai com força, entendeu? Porque eu acredito que vocês podem ter conhecimento. Se vocês estão vendendo, eu acredito em vocês que vocês têm um conhecimento para vender aquilo ali. E por que que vocês não é o resultado daquilo ali que vocês estão vendendo? Então, com certeza, o seu faturamento, sem soma de dúvidas, está ligado a isso também. Porque quanto mais a gente prova que a gente é e que a gente consegue entregar aquilo ali, aquele resultado que a gente está vendendo para o cliente, mais retorno a gente vai ter, mais a gente pode cobrar por aquilo para o cliente e ele não vai ligar de pagar a gente. Sabe por quê? Porque o cliente, quando ele quer resultado, ele tá determinado a melhorar alguma coisa nele, ela vai pagar o que você falar, ela só quer o resultado. Ela quer ter resultado. E se você mostrar pra ela, provar pra ela que ela vai ter aquele resultado ali, ela vai pagar o que você tá oferecendo, o que você tá propondo pra ela. Porque na cabeça dela, ela já se preparou, ela quer o resultado. Só que você precisa entregar o resultado pra ela. E qual que é a melhor forma dela se sentir segura que ela vai ter aquele resultado ali que você tá vendendo pra ela? É você ser o portfólio daquilo ali que você tá vendendo. Voltando no título, né, da nossa aula de hoje, o princípio da semeadura é mais poderoso do que a fé. Então não adianta você ter conhecimento, não adianta você saber ali fazer o que você tá vendendo, se você não se esforça todos os dias, se você não se cuida, se você não faz aquilo que você está vendendo para o seu cliente. Você não vai ter força para crescer, para chegar no faturamento que você deseja e nem para fechar o tratamento. Tem cliente que fecha? Tem cliente que fecha sim. Só que talvez ele não chegou naquele faturamento mensal que ele sonha, talvez não chegou. E não vai chegar enquanto não mudar, entendeu? Eu afirmo isso pra vocês. A gente vende um tratamento, um produto, a gente vende um negócio abstrato. A gente não tá vendendo uma peça de roupa. Não. A gente tá vendendo uma coisa que a pessoa não pega, que a pessoa não vai receber na casa dela. Não é palpável. A gente tá vendendo um sonho. A gente tá vendendo um resultado. E aí, como que a gente vai se portar diante disso? Como que vocês querem que a cliente de vocês acreditem em vocês se ela tá comprando uma coisa que ela não vê e aí ela chega até vocês e talvez ela não vê aquele corpo ali que ela deseja ter? Aquele resultado ali que ela procura, ela não vê em vocês e nós trabalhamos com estética, pelo amor de Deus. Entendam isso de uma vez por todas, vocês têm que estar cada dia mais bonita, mais cheirosa, mais bem arrumada, mais bem vestida, cabelo preso, gente. A gente tá ali pra trabalhar, pra atender, pra dar resultado pro nosso cliente. Cabelo solto, atrapalha. E de novo, é o seu cliente que é em primeiro lugar, não é você não. É o seu cliente. Deixando entre aspas. A gente sabe, gente, que existe formatos de corpo, tá? Tô falando que você tem que ser magra, não. Victoria's Secret, não é isso não. Mas você tem que ser bem cuidada. Você tem que ser. Isso é obrigação nossa. Você talvez não tá naquele corpo que a cliente deseja. Às vezes a cliente quer pesar 40 quilos, né? Hoje virou moda pesar 40, 30 quilos. E você pesa 50, 60. Eu peso 60 quilos, gente. Tô tentando perder peso faz um tempão e não tô conseguindo. Eu peso 60, meu peso ideal é ser 52. Mas eu tô ali com aquela roupa que valoriza meu corpo, entendeu? Todos os dias eu tô na academia. Estou tentando, vou ser sincera também, melhorar minha alimentação, mas eu tô ali. Tô mostrando que eu tô treinando, tô fazendo vídeo, entendeu? Então é isso. Eu espero ter acrescentado mais uma vez a vida de vocês, com essas dicas, com esses conselhos que eu demorei 21 anos, gente. 21 anos pra aprender sozinha, porque na época não tinha quem me ensinasse, igual eu tô fazendo aqui pra vocês. Eu espero que vocês melhorem aí o máximo que vocês puderem, que vocês plantem, semeiem amor, paciência, sabedoria, conhecimento para suas clientes, paciência cada vez mais, né? Porque hoje em dia a gente tá muito estressado, né? Com a correria, com tudo, sem paciência. Então, muita paciência aí para vocês e muitos atendimentos. Eu desejo que vocês cresçam cada dia mais e eu tô aqui para ajudar vocês
nessa jornada. Um beijo, fiquem com Deus e uma agenda abençoada para vocês.